E aí, família Tricolor, tranquilo com vocês? Tô um pouco sumido por aqui, ó. Tô com a minha toalha do Tricolor hoje, de cenário. Na verdade, nem é cenário, né? Que tá em cima de mim. Cara, quase que veio o Marcos Leonardo. Puta, eu tava torcendo tanto pra vir. Mas, né? Imagino que todo mundo estivesse. Mas, infelizmente, ele acabou não vindo, né? Mas ele... Eu até vi um amigo Tricolor. Como que é o nome dele? Eu não lembro. O Instagram dele. O São Paulo ainda me mata. Ele é super da hora. Eu vi que ele colocou lá que ele, e eu concordo com ele, que ele pode se tornar um possível ídolo no futuro, o Marcos Leonardo, porque ele queria abrir mão de bastante dinheiro para vir para cá, né? O único problema foi o Al Hilal que barrou. E estavam falando também que sair na mídia antes também foi um problema, mas isso eu não cheguei a saber a fundo. Então, infelizmente não deu certo. Porém, veio o Rigoni, né? O Rigoni foi uma ótima contratação, eu acho. Principalmente na mão do Crespo, que ele já rendeu. O Rigoni também abriu mão do salário dele. Ele não abriu mão do salário, né? Mas ele aceitou receber menos. O que é uma atitude, assim, super legal. E que possibilita, né? A pessoa mostra, né? Nem possibilita, mostra o amor dela pela camisa. Que, querendo ou não, você, todo mundo que vive, né? Precisa de dinheiro. Porém, se ele coloca o São Paulo meio que em primeiro lugar, né? Claro que vai estar recebendo muito ainda, mas pelo menos ele abrir mão de um pouco assim já é uma atitude legal. Agora a janela terminou, né? Ontem foi o fim da janela. Agora o São Paulo está atrás de jogadores livres, como o Balotelli, Diego Costa, porque é a única coisa que dá para contratar com a janela fechada, né? Mas o time se reforçou bem. O Marcos Leonardo poderia ter vindo, né? Mas infelizmente não veio. Seria o melhor reforço disparado. Talvez até melhor. Talvez não, até melhor que o Oscar no começo do ano. Se eu não me engano, foi no começo do ano ou foi no ano passado? Não lembro. Acho que foi no ano passado, na verdade. Não, foi no começo desse ano mesmo. Seria até melhor a contratação desse ano. Mas, cara, infelizmente não veio, né? Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Torçamos para que venha depois, né? No futuro, o Marcos Leonardo. Mas com relação ao time, não vai mudar muito. Ser basicamente o mesmo time. Eu acredito que o Rigoni talvez comece na reserva, daí ele vai galgando o seu espaço. Porque na formação que o Crespo joga, o Rigoni seria meio que um ponta, meia, assim, né? Talvez na meia ele poderia funcionar, que ele era um jogador bem técnico, assim, tocava com as duas pernas, chutava com as duas. Então talvez na meia ele funcionasse. Mas assim, ou no ataque, talvez no lugar do Ferreirinha, são estilos um pouco diferentes, mas poderia funcionar. Mas o time eu acredito que seja basicamente o mesmo. Contra o Cruzeiro eu não consegui ver o jogo, mas pelo que eu vi os melhores momentos e tal, o São Paulo jogou bem. Porém, o Cruzeiro fez o gol de falta lá com o Matheus Pereira, né? Que essa que é a diferença de ter um cara muito bom. Desviou e tal, mas mérito deles e paciência. Mas o que importa é que o São Paulo mantém um padrão de jogo, né? Eu acho que é o mais importante, que com o Zubeldia não tinha. Você não tinha nem a escalação do time que você saberia qual que seria, né? Agora com o Crespo a gente já sabe. E aí agora temos a data FIFA, né? Que vai ter até na outra semana e começa o Brasileirão de novo. A Liberta. A Liberta, se eu não me engano, é daqui 2 ou 3 semanas. A gente enfrenta a LDU, né? E aí na nossa fase a gente tem o Palmeiras e o River Plate jogando. E do outro lado tem o Flamengo, né? De time mais famoso assim. Se eu não me engano, tem o Nacional também e o Oriente, eu acho. Mas, principalmente na nossa chave, o que a gente teria que fazer era passar pela LDU, provavelmente ia pegar o Palmeiras, que eu acho que vai tirar o River Plate. Daí tira o Palmeiras, chega na final, provavelmente contra o Flamengo. Mas assim, vamos torcer muito, né? Contra o Atlético Nacional eu fiquei maluco. Nossa, fiquei muito nervoso com os pênaltis. Mas no fim deu certo, né? Passamos. Não merecia, mas passou. É sorte de campeão, parece. E aí, assim, o principal do São Paulo estar bem é que não tem muitos times, assim, que estão impressionando e enchendo os olhos. O Flamengo é bem irregular. Assim, não bem irregular. É regular, porém, às vezes dá uns tropeços igual deu contra o Grêmio. O time é muito bom. Nossa, Saul, Samuel Lino, o time é absurdo.
Mas, né, um jogo só, 2 jogos daria pra ganhar, pensando assim num possível confronto. O Palmeiras é nosso freguês, né, porquinho. Porém, o time também tá. É o Abel, né? O time do Abel, ele nunca. Por mais que esteja em má fase, ele nunca é mal, assim. Ele nunca é ruim. E o Cruzeiro também tá um time muito arrumado, muito bom. Mas, assim, tirando esses três, assim, no Brasil, eu acho que o São Paulo seria meio que a quarta força. O Mirassol tá vindo muito bem. Mas eu acho que, assim, confronto direto seria meio que a quarta força mesmo o São Paulo. E isso que é bom também do time estar bem, né? Porque não, se é um time que está bem com 20 outros times muito bens, aí já é difícil. Agora a concorrência tá baixa também. Então eu acho que cada vez mais o São Paulo do Crespo galga seu espaço para ganhar algum título. E com relação às contratações também dos outros times, que eu fiquei sabendo assim de boa, o Sinisterra tem tudo para dar certo no Cruzeiro. É um bom jogador. Aí, as do Flamengo, né, nem se fala, Samuel Lino, Saul Niguez e tal. O Andrés Pereira foi pro Palmeiras, joga muito também, não tem como negar, o Andrés Pereira joga muito. O Vitor Roque foi uma contratação já, né, no começo do ano, ele já tá melhorando, já tá melhor. Mas assim, eu, eu acho que dá pra gente enfrentar assim o Palmeiras de como é que fala? De frente a frente. Com relação ao Atlético Mineiro, fechou ontem com o Sampaoli, 1,8 milhão o salário dele, vai ser por mês. E, cara, eu acho muito arriscado. Se eu fosse o Galo, eu não faria isso, porque o Sampaoli vem de trabalhos muito irregulares. Ele é muito ruim de conversa, muito ruim de vestiário. Então pode ser que não dê certo. Mas, né, só passando o tempo para saber. O Santos tá numa draga. E basicamente é isso. O Grêmio também tá muito mal. O Corinthians tá mais ou menos, né? Tá ali cambaleando. Torcer pra cair fora da Copa do Brasil. Tem chance de ser campeão, não vou negar. Eu acho que tem chance. Porém, eu acho que capaz. Eu chutaria que o Fluminense passa do Bahia e seja campeão. Que eu acho que o Fluminense tá jogando bem. Contra o Santos, assim, eu consegui ver o primeiro tempo. Não que jogou bem, mas assim. O Santos também não jogou nada. Então eu até acredito que o Fluminense possa ir bem. O Bahia também tem uma final agora de Copa do Nordeste, né? Então eles estão focados nisso também. Mas como a Copa do Brasil vai ser no futuro, o Bahia vai estar com o time titular e eu acho que os dois têm bastante chance, o Fluminense ou o Bahia, quem passar. Mas pode ser que o Corinthians venha ganhar, né? Mas vamos torcer para que isso não aconteça. E aí, basicamente, de time que tá dando. O Mirassol tá surpreendendo muito. 5-1 no Bahia, poxa, mesmo que se fosse um Bahia misto, né? Tinha até o Everton Ribeiro e tal. 5-1 é um passeio. E é basicamente isso. Agora vamos torcer pro São Paulo na Libertadores. Eu acho que tem bastante chance, sim. De coração, acho que tem chance de ganhar. E vamos torcer. E é isso. Comenta aí o que vocês acham das transferências do Brasileirão, como é que tá. Se vocês acham, que posição vocês acham que o São Paulo ia terminar, vai terminar no caso, né? E é isso. É nóis, segue aí. Tamo junto.